Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre junção neuromuscular, farmacologia. A potência do agente bloqueador neuromuscular é definida através de um conceito chamado dose efetiva. Existe a dose efetiva, ou DE, ou do inglês ED, Effective Dose, ED50 e ED95. ED50 é a dose do bloqueador neuromuscular capaz de reduzir em 50% a resposta contrátil à estimulação padronizada. E a ED95 é a dose maior que essa, é uma dose capaz de reduzir em 95% aquela resposta contrátil àquele mesmo estímulo padronizado. Em geral, em clínica, utiliza-se 2 a 3 vezes a ED95 como dose dose padrão daquele determinado bloqueador neuromuscular. A latência, que é o tempo entre a administração da substância, do bloqueador neuromuscular, e o bloqueio total da contração motora em resposta a esse estímulo padrão, ela é inversamente proporcional à potência. Isso porque a substância de menor potência necessita de maior quantidade de moléculas disponíveis no local de ação, portanto, administra-se uma quantidade proporcionalmente maior daquela substância de menor potência. Por isso, devido ao gradiente de concentração favorável à passagem através das membranas dessas substâncias de menor potência, a sua latência acaba sendo mais curta. Abaixo, nessa diapositiva, pode ser vista a comparação à esquerda entre as doses conceituadas como ED50 e as doses que são as referidas como a ED95 do pancurônio. Portanto, o pancurônio, que tem um ED95 de 0,3, vai ter uma dose de ataque normal de 0,5 a 0,6 miligrama por quilo de peso. E à direita, o outro gráfico mostra a relação entre diversos agentes bloqueadores neuromusculares e a sua latência. É importante que se observe que existe ali a representação do cisatracúrio, do rocurônio, do vecurônio e da succinilcolina. A succinilcolina, que tem uma dose de ataque de cerca de 1 a 1,5 mg por quilo de peso, tem uma potência inferior à potência do cisatracúrio, por exemplo, que tem uma dose de ataque entre 0,1 e 0,15 mg por quilo de peso. Portanto, uma potência 10 vezes maior do cisatracúrio, já que utilizamos o cisatracúrio numa dose 10 vezes menor. Devido a esse fato, ao fato da succinilcolina ter uma potência muito menor, precisamos administrar uma quantidade maior de moléculas. Devido a isso, há uma redução no tempo de instalação do efeito da succinilcolina. Da mesma forma, o rocurônio, que tem uma potência menor que o cisatracúrio, ele é utilizado na dose entre 0,5 e 0,6 mg por quilo de peso, mas pode ter essa dose até dobrada em situações em que se deseja realizar a indução e intubação em sequência rápida. Então, essa dose maior de rocurônio, proporcionalmente, quando se compara com as substâncias cisatracúrio ou vecurônio, faz com que o rocurônio tenha um tempo de latência menor. Importante a diferença de conceituação entre potência e efeito, né? Aqui estamos comparando substâncias de potências diferentes utilizadas com doses equipotentes, essas doses que vão atingir o efeito desejado igual para todas as drogas.
e o tempo vai ser mais curto naquelas que têm uma potência menor, já que temos que utilizar um maior número de moléculas na administração da dose inicial da substância. Outros conceitos importantes no estudo da farmacologia do bloqueador neuromuscular são duração 25, duração total e índice de recuperação. A duração 25 é o tempo que decorre entre a administração do agente bloqueador neuromuscular e o tempo de recuperação de 25% da resposta contrátil a um estímulo simples comparado com aquela resposta contrátil que ele apresentou ao estímulo simples antes da administração do agente bloqueador neuromuscular. Portanto, o tempo, a duração 25 é o tempo entre a administração da droga e a recuperação de 25% da resposta contrátil em relação à resposta contrátil basal de um estímulo simples. A duração total é o tempo que decorre entre a administração do agente bloqueador neuromuscular e a recuperação na sequência de 4 estímulos de 90% da resposta. Portanto, quando a sequência de 4 estímulos, ou chamado também o TOF, Train of 4, quando ele resultar 90% ou 0,9%, significa que esse indivíduo ele conseguiu já a recuperação farmacológica total. E o tempo que decorreu entre a administração da substância bloqueadora neuromuscular e o momento que se instala a recuperação da sequência de 4 estímulos igual a 90%, temos então a duração total. Tanto a duração 25 quanto a duração total, elas são comparáveis e são meios de comparação entre tempo de ação de agentes bloqueadores neuromusculares. Porém, o mesmo agente bloqueador neuromuscular pode apresentar aumento tanto da duração 25 quanto da duração total se a dose dele for aumentada. Portanto, eles são afetados pelo aumento da dose do agente em questão. O índice de recuperação é o tempo que decorre entre a recuperação de 25% da resposta contrátil a um estímulo simples até o momento em que ocorre a recuperação de 75%. Ou seja, há um estímulo simples e a demonstração de recuperação de 25%, até o momento em que há recuperação de 75%. Esse é o chamado índice de recuperação, e ele é um índice mais permanente, mais sólido na avaliação do tempo de recuperação daquele relaxante e na avaliação de possibilidade de interferência de outras questões, como hipotermia, como outras substâncias, mas ele não é afetado por aumento da dose do agente bloqueador neuromuscular. Uma vez atingido o momento em que o paciente conseguiu recuperação de 25% da resposta contrátil, o tempo entre essa recuperação de 25% e a recuperação de 75% vai ser mais ou menos estático, estável, independente da dose utilizada daquele agente bloqueador neuromuscular. Os agentes bloqueadores neuromusculares são divididos em duas classes segundo o seu mecanismo de ação. Existem os bloqueadores neuromusculares chamados de despolarizantes, dos quais o único representante em clínica hoje em dia é a succinilcolina, e os adespolarizantes. Os adespolarizantes agem por competição, impedindo a ação do neurotransmissor natural, que é a acetilcolina. Os adespolarizantes ainda são subdivididos em benzilisoquinolínicos e os aminoesteroides, segundo a sua composição química. Os benzilisoquinolínicos têm características peculiares por sofrerem degradação não enzimática na chamada degradação de Hoffman, que
uma degradação natural que acontece de forma espontânea, sendo sofrendo apenas interferência de efeitos de temperatura e alteração de pH sanguíneo. Outro tipo de metabolização a que esses benzilisoquinolínicos são submetidos é a metabolização por esterases não específicas plasmáticas. Eles também têm uma característica de liberação de histamina e produção por metabolização de laudanosina, um subproduto metabólico que pode causar em laboratório manifestações excitatórias a nível de sistema nervoso central. Em relação à liberação de histamina, que é peculiar nesse grupo, há um representante chamado cisatracúrio que não oferece essa característica, é uma exceção à regra dos benzilisoquinolínicos. Em relação à laudanosina, é uma substância que foi demonstrada em laboratório e esses efeitos excitatórios do sistema nervoso central, eles necessitam de doses muito elevadas da laudanosina, de modo que em clínica esse efeito não foi demonstrado. Os aminoésteres, por sua vez, sofrem metabolização hepática ou renal e não oferecem essas características de liberação de histamina e também não sofrem metabolizações ou pela degradação de Hoffmann e nem pelas esterases não específicas plasmáticas. Porém, os aminoésteres eles oferecem um bom nível de... A succinilcolina é formada pela junção de duas moléculas de acetilcolina. Devido à semelhança estrutural, consegue ter afinidade e exercer o papel agonista sobre o receptor nicotínico à maneira semelhante como acontece com a acetilcolina. Porém, devido à sua diferença estrutural, consegue ser imune à ação da acetilcolinesterase, por isso a sua ação ativadora sobre o receptor nicotínico é mais prolongada do que a da acetilcolina, que é rapidamente metabolizada na fenda sináptica pela acetilcolinesterase. A succinilcolina precisa difundir da fenda sináptica para outras regiões e atingir a corrente sanguínea para ali ser metabolizada pela pseudocolinesterase plasmática. Para que haja abertura do receptor nicotínico, há necessidade de um agente agonista ligado a cada uma das subunidades alfa do receptor nicotínico. Se duas moléculas de acetilcolina estão ali, elas vão produzir a abertura do receptor nicotínico por ativá-lo, ligando-se a cada subunidade alfa. Se duas subunidades alfa são ligadas cada uma a uma molécula de succinilcolina, ela também vai ser ativada. Mas se apenas uma subunidade alfa recebe uma molécula de succinilcolina e a outra recebe uma molécula de acetilcolina, ela também vai ser ativada. A dose de succinilcolina é de 1 a 1,5 mg por quilo de peso e em crianças essa dose costuma ser aumentada devido a uma resistência da criança. Dose média de 2 mg por quilo de peso é utilizada em crianças menores. Pacientes obesos têm o seu peso real utilizado na base do cálculo para a dose da succinilcolina. A curta latência de 30 a 60 segundos torna a succinilcolina um agente de grande utilidade na indução e intubação em sequência rápida. Para se entender a ação da succinilcolina como agente bloqueador neuromuscular, é necessário que se entenda o mecanismo fisiológico de ação da ativação da placa motora e da despolarização da célula muscular, da membrana da célula muscular. Existe, após a ligação da acetilcolina com o receptor nicotínico, a instauração de um potencial de ação. Esse potencial de ação vai gerar uma diferença de voltagem transmembrana que provoca a abertura de canais de sódio. Esses canais de sódio, quando se abrem, permitem a entrada de sódio
e à medida que entra o sódio, vai despolarizando uma região que vai provocando a abertura dos canais de sódio em sequência. E assim a condução do potencial de ação através ou no percurso da membrana da célula muscular. Esses canais de sódio eles trabalham com a ação de dois portões, o portão voltagem dependente, que se situa no interior do canal de sódio, no centro desse canal, e o portão tempo dependente. Em estado de repouso, o portão voltagem dependente se encontra fechado e o tempo dependente se encontra aberto. Quando o receptor nicotínico é ativado e se instala o potencial de ação na placa motora, esse potencial de ação gera uma voltagem, uma diferença de potencial transmembrana que faz com que haja a abertura do canal através da abertura do portão voltagem dependente, como acontece nessa demonstração, nesse diapositivo, a figura central, em que a abertura do portão voltagem dependente, entra o sódio na célula, essa região se despolariza, e depois de um determinado tempo, questão de milissegundos, o portão tempo dependente se fecha, aquele portão que se encontra na extremidade interna do canal de sódio. Com a repolarização da placa motora, interrompe-se a diferença de potencial que provocou esse ciclo e o canal de sódio retorna ao seu estado de repouso, com o fechamento do portão voltagem dependente e a abertura do portão tempo dependente. Ocorre que quando se utiliza a succinilcolina, quase todos os passos acontecem de maneira semelhante. Ocorre a despolarização da placa motora, o potencial de ação provoca a abertura do portão voltagem dependente, ocorre a entrada de sódio e depois de um certo tempo ocorre o fechamento do portão tempo dependente. Como a succinilcolina permanece por mais tempo na fenda sináptica, a placa motora permanece despolarizada por mais tempo. Isso impede o fechamento do portão voltagem dependente. Como ele não fecha, o portão tempo dependente também não abre. Portanto, esses canais de sódio nessa região eles ficam em estado em período refratário, impedindo que haja então a continuação da nova instalação de uma ativação dessa placa motora. Esse mecanismo foi denominado fase 1, ou bloqueio de acomodação. Enquanto os canais permanecem com o seu portão T fechado, o portão tempo dependente, não ocorre nova despolarização dessa região e o músculo do paciente fica em estado refratário. A succinilcolina, para terminar a sua ação, ela dispersa da fenda sináptica e vai difundindo para outros tecidos até que chega à corrente sanguínea e ali é eliminada, metabolizada pela pseudocolinesterase. Da metabolização pela pseudocolinesterase, a succinilcolina gera a succinilmonocolina, é um subproduto metabólico envolvido com a produção de bradicardia, é um dos motivos do paciente apresentar bradicardia quando recebe a succinilcolina. A duração do efeito da succinilcolina gira em torno de 5 a 10 minutos. Devido ao mecanismo de ação da succinilcolina já apresentado anteriormente, no primeiro momento da administração da succinilcolina, a despolarização da placa motora com o surgimento da chamada fasciculação. A fasciculação pode produzir aumento da pressão intragástrica, aumento da pressão intracraniana, aumento da pressão intraocular. Na maioria das vezes, esses fenômenos são de pouca importância e mesmo com diminuição da complacência intracraniana,
esse aumento ele é pouco expressivo, não costuma em clínica apresentar prejuízo ao paciente. Depois da fasciculação ocorre o período de acomodação e o relaxamento, a paralisia flácida. A fasciculação costuma produzir dor no pós-operatório, dor muscular provocada pela contração sucessiva e intensa nesse primeiro momento da ação da succinilcolina. Algumas alternativas podem ser utilizadas na tentativa de diminuir ou a fasciculação ou a dor provocada por ela. Entre as opções, encontram-se a utilização da dose prime ou a chamada pré-curarização, que é a utilização 3 a 5 minutos antes da succinilcolina de algum agente bloqueador neuromuscular não despolarizante em 10% da sua dose. Ou seja, 3 a 5 minutos antes da succinilcolina, eu pego algum agente não despolarizante, faço 10% da sua dose, mantenho por 3 a 5 minutos pré-oxigenando e promovendo a indução do paciente até a utilização da succinilcolina. Isso geralmente abole ou suaviza bastante a fasciculação do paciente, inibe tanto a elevação de pressões mencionadas, quanto também a dor no pós-operatório. Como os agentes despolarizantes e os adespolarizantes exercem efeito antagônico entre si, a utilização da dose prime gera a necessidade de aumentar um pouco a dose da succinilcolina. Costuma-se aumentar em cerca de 10 a 20% a dose da succinilcolina para compensar esse efeito antagônico do agente adespolarizante utilizado antes. Ainda pode ser utilizado como alternativa a lidocaína na dose de 1 a 1,5 mg por quilo de peso antes da succinilcolina na tentativa de reduzir a dor no pós-operatório. Não se consegue reduzir a fasciculação, mas muitas vezes a dor consegue ser diminuída bastante. O uso de sulfato de magnésio também pode ajudar a reduzir essa ação de provocar fasciculação e a dor no pós-operatório também. A despolarização provocada pela succinilcolina pode ser prolongada em algumas situações, entre elas a chamada pseudocolinesterase atípica, que é uma condição genética que pode se apresentar em homozigotos ou heterozigotos, faz com que haja uma deficiência na produção da pseudocolinesterase e assim a dificuldade da metabolização da succinilcolina, que faz perpetuar a sua ação por tempo indeterminado. Existem os pacientes heterozigotos que apresentam-se na incidência de 1 para 25 até 1 para 100 e pouco, varia de acordo com a literatura pesquisada, e os homozigotos que apresentam a incidência em torno de 1 para 2.500. Esses pacientes apresentam um retardo. O heterozigoto pode apresentar aumento de 50% a 100% no tempo de ação da succinilcolina. O homozigoto pode apresentar uma duração de efeito de até 8 horas. O tempo prolongado de despolarização provocado pela succinilcolina provoca, mesmo nos pacientes normais, que têm o tempo de ação normal da succinilcolina, provoca um aumento da liberação de potássio. É esperado em qualquer paciente que receba succinilcolina em dose de relaxamento adequada a elevação da concentração de potássio na ordem de 0,5 mEq por litro. Não é uma elevação expressiva em pacientes que apresentam concentrações normais. E mesmo em pacientes com insuficiência renal, é possível a utilização da succinilcolina. Porém, em pacientes que já apresentam a concentração de potássio elevada, é preciso ter cuidado se houver necessidade de utilizar a succinilcolina devido ao risco de aumento expressivo. Em pacientes que apresentem, por exemplo, acidose metabólica, a elevação dessa concentração de potássio pode ser ainda mais expressiva. Existe um exame que pode ser feito para determinar a intensidade da deficiência de pseudocolinesterase do paciente. Esse exame é chamado número de dibucaína. A dibucaína é um anestésico local que tem a capacidade de bloquear
a pseudocolinesterase. Em indivíduos normais, esse bloqueio é da ordem de 70% a 80%. Isso gera no laboratório um número chamado número de dibucaína em torno de 70 a 80 no indivíduo normal. Indivíduos heterozigotos que têm redução moderada da concentração de pseudocolinesterase vão apresentar um número de dibucaína proporcionalmente menor, já que vai ter menos moléculas de pseudocolinesterase para ser bloqueadas. E o homozigoto vai apresentar uma intensidade maior ainda, ou seja, uma redução maior no número de dibucaína. Indivíduos heterozigotos têm um número de dibucaína em torno de 50 a 60, enquanto o homozigoto vai ter um número de dibucaína em torno de 20 a 30. Algumas outras condições também podem levar à deficiência de pseudocolinesterase, como, por exemplo, insuficiência hepática e estado de gravidez. Voltando a falar da concentração de potássio, algumas situações são bastante ímpares na preocupação em relação a esse aspecto. Indivíduos com atrofia muscular, com distrofia, por exemplo, a distrofia de Duchenne, pacientes com grandes queimaduras, pacientes imobilizados, seja por fratura, por doença neurológica ou outras, são pacientes que apresentam grande chance de aumento da hiperpotassemia devido à maior população de receptores nicotínicos extrajuncionais, que sabidamente tem maior afinidade pelos agonistas, tanto a acetilcolina quanto a succinilcolina, e assim, quando submetidos à sua ação, ficam abertos por mais tempo e permitem uma saída de maior quantidade de potássio para o exterior da célula. Pacientes queimados, por exemplo, eles devem, nas primeiras 24 horas, ser tratados de maneira mais ou menos normal. Mas após as primeiras 24 horas, os grandes queimados apresentam um grande aumento da população desses receptores extrajuncionais e o risco de hiperpotassemia perdura até 6 a 12 horas depois o acidente, a queimadura. E nos pacientes com acidose, devido ao intercâmbio com os íons hidrogênio na troca iônica transmembrana, ocorre também maior facilitação de hiperpotassemia, se é que ele já não apresenta a elevação da concentração de potássio simplesmente pela própria acidose. Outros riscos associados ao uso dos agentes despolarizantes são a apresentação de trismo, que é uma situação que às vezes se instala, de difícil explicação também. O paciente recebe a succinilcolina e apresenta contração masseterina, que muitas vezes dificulta ou até pode impossibilitar a laringoscopia desse paciente. Algumas arritmias, tanto brade quanto taquicardias e até sistolia, podem se instalar em pacientes que recebem a succinilcolina, principalmente naqueles que apresentam alterações eletrolíticas. A instalação de mioglobinúria devido a contraturas importantes, principalmente em pacientes com situações predisponentes, que pode levar até ao surgimento de rabdomiólise. A associação com hipertermia maligna também já é bem conhecida, principalmente se a succinilcolina é usada em associação com agentes inalatórios e em pacientes, obviamente, com o seu pacote hereditário contendo as condições que são necessárias para o desenvolvimento da hipertermia maligna. O bloqueio de fase 2 pode se instalar em pacientes que apresentam deficiência na metabolização, por apresentarem pseudocolinesterase atípica, mas também nos pacientes que apresentam doses repetidas ou infusão de succinilcolina. E esse bloqueio de fase 2, que é de difícil explicação, acontece de uma maneira tal que em pacientes que desenvolvem essa condição, o perfil de monitorização de relaxamento, de função neuromuscular deixa de apresentar as características do bloqueio de fase 1, dos relaxantes despolarizantes, e apresentam-se com características semelhantes ao bloqueio produzido pelo agente
bloqueador neuromuscular não despolarizante. Esses bloqueios eles podem perdurar por bastante tempo, que são motivo também de retardo na alta do paciente da sala de cirurgia. Os agentes adespolarizantes agem por bloqueio competitivo, ligando-se a um ou duas subunidades alfa do receptor nicotínico. O agente bloqueador neuromuscular adespolarizante impede a abertura do receptor nicotínico, porque, como já vimos, para que haja abertura do receptor nicotínico, há necessidade da ativação por agonista em cada uma das duas subunidades alfa. A classificação dos agentes adespolarizantes é feita de acordo com seu tempo de ação em curto, intermediário e longo, e também uma classificação feita baseado na sua estrutura química, como já foi comentado, um grupo benzilisoquinolínicos e um outro grupo formado de amidoésteres. Esses agentes eles são ionizados, eles possuem um amônio quaternário que faz com que eles sejam pouco lipossolúveis, eles são muito hidrossolúveis. Por isso, eles não conseguem passar por membranas plasmáticas e têm dificuldade para agir a nível de sistema nervoso central, já que não passam pela barreira hematoencefálica, também não passam pela barreira das membranas placentárias. A ação dos agentes adespolarizantes tem uma latência preferencial mais curta ou mais longa, dependendo do grupo muscular onde atuam. Há um tempo mais curto de ação, uma latência mais curta, em músculos periorbitais e digitais. E nos músculos intercostais, diafragma, a latência é mais prolongada. Da mesma forma que a latência é mais prolongada, a recuperação é mais rápida. Portanto, o relaxamento, o bloqueio neuromuscular a nível de musculatura distal, a nível de mãos e pés, é um bloqueio que acontece de uma maneira mais rápida e uma recuperação mais lenta. A nível de diafragma, o bloqueio neuromuscular acontece de uma forma mais demorada, uma latência mais prolongada e a recuperação é mais rápida. Em relação à classificação dos agentes adespolarizantes, temos aqui à esquerda a classificação de acordo com a duração de ação e à direita a classificação de acordo com a composição química. Em relação à classificação por duração de ação, temos o mivacúrio como representante do grupo de curta duração de ação. Entre aqueles que têm a duração intermediária, temos atracúrio, cisatracúrio, vecurônio e rocurônio. E entre os de longa duração, o pancurônio e o pipecurônio. Na classificação de acordo com a composição química, temos os benzilisoquinolínicos e os aminoésteres. Entre os benzilisoquinolínicos temos o mivacúrio, o atracúrio e o cisatracúrio. Os benzilisoquinolínicos têm uma característica peculiar de serem liberadores de histamina. A exceção é o cisatracúrio. O cisatracúrio é um composto, um isômero óptico que compõe o atracúrio, que é uma mistura racêmica de vários isômeros, entre eles o cisatracúrio. O cisatracúrio, por apresentar uma potência maior que o atracúrio, isso é possível se avaliar pela dose. O atracúrio é administrado na dose de 0,5, enquanto o cisatracúrio na dose de 0,1 mg por quilo. Se o cisatracúrio é administrado com uma dose menor, para o mesmo efeito, é porque ele tem uma potência maior. E como ele tem potência maior e ele é administrado em um número menor de moléculas, ele vai ter uma latência maior, como já foi comentado anteriormente. De novo, os benzilisoquinolínicos são metabolizados pelas esterases plasmáticas e, principalmente o atracúrio e o cisatracúrio, pela degradação de Hoffmann, que é uma degradação espontânea que acontece a nível plasmático. Entre os aminoésteres temos o vecurônio, o rocurônio e o pancurônio. O vecurônio e o rocurônio são bastante estáveis, hemodinamicamente eles
não apresentam alteração importante e também não são liberadores de histamina. O pancurônio tem uma característica peculiar de aumentar o tônus venoso de uma forma direta e indireta, fazendo com que o paciente apresente um aumento das taxas de frequência cardíaca e pressão arterial. Entre as formas peculiares ou não ortodoxas de bloqueio neuromuscular, existem dois exemplos característicos que são o bloqueio de dessensibilização e o bloqueio de canal. O bloqueio de sensibilização é uma alteração que ocorre na membrana e pode acontecer também no receptor, onde após a utilização da succinilcolina por tempo prolongado ou em doses elevadas, ou até em pacientes que apresentam redução na capacidade de produção da pseudocolinesterase, eles apresentam dificuldade na recuperação, da repolarização da membrana e ela se encontra num estado de sensibilização. Não é um mecanismo competitivo e também não depende de atuação sobre a unidade alfa do receptor nicotínico. E o bloqueio de canal é um bloqueio que acontece quando da utilização de algumas substâncias, como alguns antibióticos, álcool etílico, entre outras, que faz com que haja a deposição de moléculas no interior do canal iônico, representado pelo receptor nicotínico, e faz com que haja dificuldade na ativação desse receptor. É um bloqueio que ocorre com a atuação no ionóforo, no canal iônico do receptor, e também não é por mecanismo competitivo e também não depende de ação na subunidade alfa. Em relação às interações possíveis entre bloqueadores neuromusculares, algumas questões são interessantes. A associação entre bloqueadores neuromusculares de grupos diferentes, por exemplo, um benzilisoquinolínico associado a um outro agente do grupo dos aminoésteres, normalmente apresentam um resultado sinérgico, uma atuação que vai ser maior do que a atuação somada da dose independente de cada um deles. Quando a associação é entre bloqueadores neuromusculares do mesmo grupo, ou seja, 2 benzilisoquinolínicos ou 2 aminoésteres, normalmente a atuação, o resultado vai ser uma resposta aditiva, vai ser a somação do efeito da dose de cada um. Outra interação importante é entre bloqueadores neuromusculares que têm duração diferente. Por exemplo, se você utiliza um bloqueador neuromuscular de ação prolongada na indução da anestesia e depois no reforço, na repetição da dose, você utiliza uma dose adicional de um agente, de um bloqueador neuromuscular de ação curta, a predominância vai ser, o resultado de recuperação vai ser mais condizente com o agente que você administrou primeiro. Portanto, se nesse caso o primeiro foi um agente de duração prolongada, a recuperação vai ser mais prolongada também, porque você saturou receptores com um agente de duração prolongada e depois complementou com um agente de duração curta. Portanto, quando do fim do efeito desse agente de duração curta, muito provavelmente, se a cirurgia não foi prolongada demais, ainda vai ter bastante receptor ocupado pelos bloqueadores neuromusculares de duração prolongada. Portanto, vai prevalecer sempre o tempo de recuperação compatível com o agente que foi administrado primeiro. Se invertermos a situação, fizemos a indução com agente bloqueador neuromuscular de duração curta e depois houver o reforço da dose com uma pequena dose de bloqueador neuromuscular de duração prolongada, o tempo de recuperação ainda assim vai acompanhar aquele agente que foi administrado primeiro, porque foi ele que saturou maior número de receptores, e no tempo da cirurgia vai ser a recuperação desse tempo do bloqueador neuromuscular de duração curta que vai estar predominando, que vai ter maior contingente de bloqueador já recuperado, portanto a recuperação vai ser
um pouco mais rápida do que seria se fosse feita a inversão da ordem. A associação entre bloqueador neuromuscular despolarizante com um adespolarizante exerce efeito antagônico. Portanto, se houver necessidade de repetir a dose de um desses agentes, a dose provavelmente vai ser aumentada. E se, como no exemplo dado anteriormente da dose prime ou da dose de pré-curarização, foi utilizado um agente adespolarizante antes do agente despolarizante, essa dose vai ter que ser elevada também. A utilização de agentes anestésicos locais pode potenciar a ação dos bloqueadores neuromusculares. Ele não consegue alterar a latência, mas o agente anestésico local ele pode prolongar o efeito do bloqueio neuromuscular. A utilização de corticosteroides em associação com bloqueador neuromuscular, se for por tempo muito prolongado, pode levar à instalação de miopatia. Isso pode ser observado com mais frequência em pacientes internados em UTI em tratamento córtico-terápico que são mantidos em ventilação mecânica com a utilização de bloqueador neuromuscular. Também a associação de bloqueador neuromuscular com agentes anestésicos inalatórios favorece ou potencializa a ação desses agentes bloqueadores neuromusculares. Os agentes inalatórios que apresentam maior efeito de potencialização são na ordem decrescente. O principal desflurano, depois dele o sevoflurano, seguido pelo isoflurano, alotano e o óxido nitroso, que apresenta muito pouca intensificação da ação do bloqueador neuromuscular. Algumas condições alteram a resposta ao agente bloqueador neuromuscular. A hipotermia reduz a sensibilidade do receptor ao agente agonista, portanto, aumenta a intensidade da ação e favorece a ação do bloqueador neuromuscular. Também há uma diminuição da metabolização hepática do agente bloqueador neuromuscular por diminuição do fluxo sanguíneo hepático, e assim a hipotermia pode perpetuar também por esse motivo, ou prolongar um pouco o tempo de ação do bloqueador neuromuscular. Também pode diminuir a eliminação e metabolização renal de alguns agentes que sofrem esse tipo de metabolização, além de reduzir a velocidade da degradação de Hoffmann. A idade também pode aumentar o tempo de ação do bloqueador neuromuscular por reduzir o volume de distribuição, e são agentes hidrossolúveis, portanto, o conteúdo de água no idoso diminui o volume de distribuição do bloqueador neuromuscular e assim aumenta a intensidade de sua ação. Também há uma redução do clearance por diminuição da capacidade de metabolização hepática e renal. O equilíbrio eletrolítico e ácido básico também interfere na ação do bloqueador neuromuscular. A hipocalemia, a hipermagnesemia e a acidose, tanto a metabólica quanto a respiratória, podem potencializar a ação do agente bloqueador neuromuscular e dificultar a sua reversão. Pacientes que apresentam depressão respiratória podem apresentar, se não ventilados adequadamente, acidose respiratória e também contribuir dessa forma para aumento do tempo de ação do bloqueador neuromuscular. As disfunções orgânicas também podem levar, por diminuição da capacidade metabólica hepática e renal, à diminuição da metabolização dos agentes aminoésteres. A reversão do bloqueio neuromuscular produzido por agentes bloqueadores neuromusculares do grupo A despolarizante pode ser acelerado pelo uso de agentes anticolinesterásicos, como a neostigmina, o hidrofônio e a peridostigmina. Essas drogas, inibindo a ação da acetilcolinesterase, faz aumentar a quantidade de acetilcolina na fenda sináptica, que de maneira competitiva pode fazer acelerar o retorno da função da junção neuromuscular.
Essas drogas, embora tenham um tempo de latência diferente, sendo a neostigmina a que tem menor latência e a peridostigmina aquela que tem a latência mais prolongada, elas têm todas um tempo de ação que dura mais ou menos 60 a 120 minutos. E também possuem um amônio quaternário que impede que atravessem a barreira hematoencefálica. Essas substâncias levam ao aumento de acetilcolina também nas junções, nas sinapses colinérgicas, com a ativação de receptores muscarínicos e intensificação do sistema parasimpático, com aumento de salivação, aumento da motilidade intestinal e também o surgimento de bradicardia. Esses efeitos colaterais podem ser contornados com a utilização de agentes anticolinérgicos como a atropina e o glicopirrolato. A atropina tem uma latência um pouco maior que a latência da neostigmina, mais próxima da latência do hidrofônio, sendo melhor associado a ele. E, além disso, a atropina consegue atravessar a barreira hematoencefálica e produz taquicardia com alguma frequência. O glicopirrolato é um agente que tem uma latência mais próxima da neostigmina, produz menos taquicardia que a atropina e não passa a barreira hematoencefálica, sendo uma droga com menos efeitos colaterais e com maior capacidade de se relacionar bem, de causar menos efeitos colaterais em pacientes com menor reserva cardiovascular, o que pode ser benéfico em algumas situações. Pacientes que recebem bloqueador dos canais de potássio, como a minopiridina, também podem ter a reversão acelerada, uma vez que essas substâncias produzem um maior pool de liberação de acetilcolina na fenda sináptica, que também pode auxiliar nesse retorno da função da junção neuromuscular. Recentemente foi desenvolvida a gama-citodestrina, que produz uma ação interessante por englobar as moléculas de rocurônio e também de outras moléculas do grupo dos aminoésteres. A ciclodestrina, assim, interrompe a ação do rocurônio de maneira bastante consistente e acelerada. A ciclodestrina também pode ser utilizada em pacientes que desenvolvem alergia ao rocurônio, já que englobando a molécula de rocurônio e eliminando o composto formado pelas duas substâncias, ciclodestrina e o rocurônio, faz com que seja eliminada então a causa do fenômeno alérgico desencadeado. Pacientes com deficiência de colinesterase plasmática podem ter a ação dos agentes benzilisoquinolínicos prolongada, já que eles necessitam da metabolização por esterases plasmáticas não específicas. Em pacientes submetidos à ação de agentes bloqueadores neuromusculares não despolarizantes e que estão sendo monitorizados em relação à função neuromuscular, podem ter a utilização da neostigmina feita de maneira mais correta e segura. Pacientes que apresentam a monitorização de contagem pós-tetânica zerada e que a monitorização da sequência de 4 estímulos apresenta no máximo uma resposta ou contagem igual a 1, ou seja, apenas uma resposta contrátil das 4 estimulações da sequência de 4 estímulos, eles não devem receber neostigmina, uma vez que o bloqueio ainda está profundo e a resposta vai ser inadequada, com o tempo de duração de ação da neostigmina sendo menor do que o tempo de reversão necessária para a reversão desse bloqueio. Pacientes que começam a apresentar a resposta à sequência de 4 estímulos, onde há uma contagem de respostas entre 2 e 4 e até o resultado de 40% na monitorização da sequência de 4 estímulos, devem receber
a neostigmina em doses de 60 até 70 microgramas por quilo de peso. Pacientes que apresentam o resultado da monitorização da sequência de 4 estímulos entre 40% e 90% devem receber a dose de neostigmina de 20 microgramas por quilo. E nos pacientes cujo resultado da monitorização da sequência de 4 estímulos é igual ou superior a 90%, a utilização da neostigmina passa a ser desnecessária e assim contraindicada. Pacientes que recebam bloqueador neuromuscular do grupo aminoéster e que necessite de reversão imediata, ele pode ser tratado com Sugamadex. Se ele acabou de receber o bloqueador neuromuscular, principalmente o rocurônio, a dose de 16 mg por quilo de peso pode apresentar a reversão bastante rápida. A utilização do Sugamadex em pacientes que apresentem contagem pós-tetânica igual ou superior a 1 pode apresentar reversão com a dose de Sugamadex de 4 mg por quilo de peso. E após a apresentação de contagem igual a 1 ou maior que 1 na sequência de 4 estímulos, a dose de 2 mg por quilo de peso é suficiente para reversão imediata. De novo, a utilização de neostigmine só deve ser feita em pacientes que apresentaram a reversão parcial acima de contagem de sequência de 4 estímulos igual ou superior a 2. Portanto, o Sugamadex ele pode ser utilizado em fases bem mais precoces com a reversão do bloqueio neuromuscular, desde que tenha sido utilizado o bloqueador neuromuscular do grupo dos aminoésteres. Esse diapositivo traz de novo essa representação esquemática do escalonamento de dose do Sugamadex de acordo com a monitorização utilizada. Paciente que não está sendo monitorizado ou que não apresenta resposta à estimulação da junção neuromuscular e que necessite de reversão emergencial deve receber a dose de 16 mg por quilo de peso do Sugamadex. Pacientes que apresentem contagem pós-tetânica igual ou superior a 1, mas menor, mas com a sequência de 4 estímulos ainda sem resposta ou no máximo com uma resposta, eles devem receber 4 mg por quilo de peso se há necessidade de reversão emergencial. E os pacientes que apresentam a sequência de 4 estímulos com 2 ou mais respostas, eles devem receber a dose de 2 mg por quilo de peso. Outras informações importantes em relação ao Sugamadex são a sua ação diferencial dependendo do agente bloqueador que se utiliza. É sempre importante lembrar que ele só age nos relaxantes ou bloqueadores neuromusculares do grupo aminoésteres, mas a sua ação é mais intensa em relação ao rocurônio, um pouco menos em relação ao vecurônio e menos ainda em relação ao pancurônio e ao pipecurônio. A utilização do Sugamadex deve ser seguida de um tempo igual ou maior que 24 horas para a reutilização do rocurônio caso haja necessidade. Ou seja, se utilizou o Sugamadex agora e precisar operar de novo esse paciente e precisar que ele seja submetido à ação de bloqueador neuromuscular, o ideal é utilizar um agente de outro grupo. A anafilaxia em resposta ao uso da Sugamadex já foi descrita e, embora ele possa causar reação alérgica, sim, ele também tem uma utilidade no tratamento de resposta alérgica à utilização, por exemplo, do rocurônio, uma vez que englobando o rocurônio, ele auxilia na eliminação mais rápida desse agente. Paciente obeso que vai receber Sugamadex deve ter a sua dose baseada no cálculo pelo peso ideal mais 40%. Esse diapositivo traz esse gráfico mostrando o tempo de reversão espontânea da succinilcolina
comparando com o tempo de reversão do bloqueio produzido pelo rocurônio quando se administra o Sugamadex. É possível ver que tanto o tempo para recuperação a 10% quanto o tempo de recuperação para 90% são muito mais curtos na associação do rocurônio quando se administra o Sugamadex em comparação com o tempo de recuperação da succinilcolina. O Sugamadex, como foi dito, tem a capacidade de bloquear o efeito dos agentes aminoésteres apenas. Uma nova droga desenvolvida para reversão do bloqueio adespolarizante dos dois grupos, benzilisoquinolínicos e aminoésteres, foi desenvolvida e ela é chamada Calabidiol. Essa droga, porém, tem uma ação sobre o rocurônio muito menor que a ação promovida pelo Sugamadex. A reversão é muito menos intensa com o Calabidiol do que o Sugamadex. E a partir do Calabidiol foi desenvolvida o Calabidiol 2, um upgrade dessa Calabidiol que tem a capacidade de reversão do bloqueio do rocurônio 89 vezes maior que o Sugamadex. É uma droga que está em fase final de pesquisa e provavelmente vai ser lançado logo no mercado. Terminamos aqui a apresentação sobre junção neuromuscular e a sua farmacologia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Esse vídeo vai fazer parte de uma playlist sobre junção neuromuscular e muito obrigado pela companhia e esperamos comentários e sugestões.